Paizinho adorado, nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, glorificando o Teu nome, dizendo que Tu és santo, exaltado, adorado. Paizinho, nós queremos dizer, Pai, seja bem-vindo aqui. Faça aquilo que apraz o Teu coração. Fala conosco, Pai. Nós estamos com Tua palavra guardada em nossos corações. Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te, Senhor, em nossas vidas. Faça coisas extraordinárias e preciosas, Pai. Em nome de Jesus. Pai amado, adentra esse lar, essa casa, Pai, deste homem, dessa mulher que está aqui, Senhor. Aleluia. Adentra esse lar, Pai, dessa pessoa que está orando agora comigo, Jesus. Faça milagres, maravilhas dentro dessa casa, Pai, dentro deste lar. Glorifica o Teu nome. Assim pedimos, Pai, e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Olá, queridos, que a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Como é bom poder estar aqui com você mais uma vez falando da palavra de Deus. Queridos, é tremendo estarmos com a palavra de Deus nos nossos lábios, mas também no nosso coração. Sabe o que a palavra de Deus diz? Feliz é aquele que ouve e guarda os meus mandamentos. Aleluia! Feliz é aqueles que ouvem e guardam os meus mandamentos. Você lembra que ontem nós falamos daquela mulher lá no meio da multidão que disse, né, que gritou, bradou para Jesus: bem-aventurados a mulher que te concebeu e os seios que te amamentaram. Você lembra? Ontem nós falamos disso. E Jesus bradou e disse assim: antes, bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a minha palavra. Coisa mais tremenda, né, queridos? Então, que você possa ouvir e guardar a palavra de Deus. Então, você verá o que é realmente ser feliz. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra para você, mas antes eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva e venha estar com a gente. Você que está aqui, seja muito bem-vindo. Vamos estar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Então, já deixa aí teus pedidos de orações. Vamos estar intercedendo por cada um de vocês, como temos feito todos os dias. E nós pedimos também que vocês intercedam por nós, pela minha casa, pela minha família, pelo nosso ministério. Faça isso, querido. Coloque o nosso nome em vossas orações, porque nós também carecemos das vossas orações. Amém, queridos? Glória a Jesus. Queridos, eu quero pedir para você que nos acompanha sempre, ou deseja, você que está aqui, que é novo, deseja nos acompanhar, eu gostaria muito que você mandasse um oi para o nosso WhatsApp, né? Que nós estamos trocando de número, fazendo transição de número, então eu queria que você nos desse um oi ali, para que eu pudesse guardar, né, o seu número e enviar as mensagens diárias para você, da manhã, da noite e da madrugada. Amém, queridos? Faça isso. E eu tenho certeza que a palavra que você receber no teu coração, ela jamais vai voltar vazia, mas ela vai fazer exatamente o que Deus a ordenou para fazer. Amém, queridos? Então você me dê um oi ali, 55996179569. Amém? Vamos à palavra de Deus, querido. Deus colocou uma palavra no meu coração aqui em 1 Coríntios, capítulo 10. E eu quero ler com você essa palavra. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim no mar como na nuvem com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Jesus não se agradou, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não vos façais por idólatras, como alguns deles fizeram. O povo se assentou a comer e a beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000.
Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pela mordedura da serpente. Não murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sabe, queridos, essa palavra aqui nos fala do povo lá no deserto. E a palavra de Deus diz, queridos, que todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles beberam da mesma fonte. Então, queridos, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, nesta noite, que todos participaram de algo extraordinário, vivenciaram o milagre de Deus, bebiam da mesma fonte, comeram do mesmo manjar, mas muitos deles, diz a palavra, muitos deles Deus não se agradou. Deus não se agradou da maioria. E foi por essa razão que muitos ficaram prostrados no deserto. Queridos, aqueles homens e mulheres que estavam lá, vivenciando os milagres de Deus, recebendo o alimento, sabe, queridos, bebendo da fonte, todos eles estavam juntos. Só que diz a palavra que Deus não se agradou da maioria. Por que será, queridos? Às vezes nós ficamos pensando, e dizemos, quando passamos por situações, que Deus é este? Que Deus é este? Como Deus permite? Mas e a nossa vida, queridos? Como está a nossa vida? Às vezes é bom, querido, que você pare. Às vezes a gente está tão corrido, é bom a gente parar para meditar na palavra de Deus. Olha o que eles fizeram. Olha o porquê que Deus se desagradou da maioria deles. Diz a palavra de Deus aqui, queridos, que eles cobiçaram coisas más. Bebendo da mesma fonte, comendo do mesmo manjar, todos juntos. Agora a maioria cobiçaram coisas más. A maioria foram idólatras. A maioria, queridos, se assentava a beber, a comer e a divertir-se. Tinha só isso no seu coração. É errado, pastora? Não. Mas era só isso que tinha no seu coração. Era só o espaço que tinha. Era para a sua própria vida, para o seu próprio deleite. E olha o que Deus diz aqui, queridos. Praticavam imoralidade. Por que, queridos, que Deus não se agradou da maioria? Porque praticavam imoralidade, porque eram idólatras, porque cobiçavam coisas más, porque murmuravam o tempo todo. Diz a palavra de Deus que estava sendo ali colocada uma mesa diante deles, para todos eles. E todos se alimentaram da mesma fonte. Agora muitos deles, a maioria deles, Deus não se agradou. Porque em seu coração estavam coisas más, coisas que iam contrária à palavra de Deus. No seu coração estavam cobiçando coisas más, estavam deixando de adorar a Deus para adorar a ídolos, estavam pensando somente em comer, divertir-se, estavam praticando imoralidade, estavam murmurando o tempo todo. E a maioria deles, Deus não se agradou. Triste é, queridos, quando a gente olha para a volta e vê Deus abençoando, Deus suprindo as necessidades e a pessoa virando as costas para o Senhor. Todos beberam da mesma fonte, comeram do mesmo manjar, mas o seu coração era mau. Que a gente venha cuidar o nosso coração, queridos. Que a gente venha guardar o nosso coração, e o nosso coração só pode ser guardado com a palavra de Deus, diariamente. Sabe, queridos, mais adiante aqui, diz assim, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé,
veja que não caia. Deus está nos advertindo aqui nessa noite, queridos, para que a gente não se corrompa, para que o nosso coração não se corrompa, para que a gente não cobice coisas más, para que a gente não seja idólatra. Ah, pastora, eu não idolatro nada, eu não tenho santos, não idolatro nada dentro de casa, eu não sou, meu único que eu adoro é Jesus Cristo. Será, queridos? Às vezes a gente pensa em idolatria como só uma imagem. Não, queridos. A idolatria às vezes são coisas que a gente coloca acima de Deus. Deus está nos chamando a atenção, queridos, para não viver a vida somente para nós mesmos, comer, beber, se divertir e esquecer do outro. Deus está falando aqui, queridos, que a gente não pratique, não viva a imoralidade de forma alguma. Deus está falando aqui que a gente não venha murmurar. E aí quantos de nós que diz estar de pé estão praticando essas coisas? E a palavra diz, você que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Amém? Volte, querido, assista de volta essa palavra. Pegue a Bíblia na tua casa, faça isso. Deixa que o Espírito Santo ministre no teu coração, tenha tempo para Deus, porque, queridos, vai chegar um tempo que você vai querer que Deus tenha todo o tempo para você, queridos. Mas e daí? Será que eu tenho um depósito diante de Deus? Será que eu passei a minha vida me dedicando ao Senhor? Deus é misericordioso? É misericordioso. Mas se a gente não se encher dessa palavra hoje, enquanto há tempo, quando chegar o dia de precisarmos, vamos estar vazios. E daí, queridos, preste atenção na palavra. A palavra não vai nos guardar de exercermos essas coisas más que o povo exerceu e foram perecedores. Pereceram. Eles pereceram no deserto. Sabe, queridos, ouça o que eu estou dizendo para você. Eles foram pessoas que pereceram por não ouvir a palavra genuína do Senhor, não optar, queridos, ficar com a palavra verdadeira em seu coração. Eles caíram, pereceram no deserto por causa do seu coração mau, cobiçando coisas más, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Deus se desagradou da maioria. Eram muitas pessoas. Deus se desagradou da maioria. Cuidado. Você que está em pé, veja para que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Amém? Nós precisamos estar de pé, queridos, na presença de Deus e pela graça e pela misericórdia de Deus. Estarmos atentos todos os dias para que a gente não venha perecer como a maioria desse povo pereceu. Não é o que Deus quer, não é o que Deus tem para nós. Por isso o alerta de Deus aqui. Cuide. Você que pensa estar em pé, cuide. Veja que não caia. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar? Fica com essa palavra no teu coração. Coloque lá, queridos, na tua Bíblia, Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante. Leia tudo. Deixa o Espírito Santo continuar a falar com você. Amém? Paizinho adorado, muito obrigada pela tua palavra, Pai. Uma palavra de alerta, Pai. Oh, Jesus. Uma palavra de alerta, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, convence cada coração aqui, Pai. Nós não queremos jamais, Senhor amado, ser destruídos, ficar prostrados no deserto. Não queremos, Pai amado, sucumbir de forma alguma. Não queremos desagradar teu coração, como aqui a tua palavra diz, que o Senhor se desagradou da maioria. Mas que a gente venha, Senhor amado, a entender, a aprender e viver no centro da tua vontade. Porque vivendo no centro da tua vontade é a nossa vida que será beneficiada. Pai, toca neste homem, nessa mulher, no coração deles. Faça algo extraordinário e maravilhoso, Pai.
sobre eles, na vida deles, nas suas casas, nas suas famílias. Faça algo novo, Pai, aleluia, algo extraordinário, Jesus, e glorifica o teu nome na vida deles. Eu declaro por terra toda a amarra de Satanás, em nome de Jesus. Eu declaro por terra agora todas as obras más dos corações, dos pensamentos, por terra todo espírito de idolatria, de individualidade, de imoralidade, de murmuração, por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro esse homem, essa mulher abençoado. Eu declaro essa vida abençoada, essa casa abençoada, essa família abençoada, curados do alto da cabeça à planta dos pés. Supra, Pai, as nossas necessidades, em glória em Cristo Jesus. E não permita jamais, Senhor, que nos afastamos de Ti, da verdade, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Fica conosco, Pai, abençoa nossos lares, nossos filhos. Nós declaramos os nossos filhos abençoados. O futuro dos nossos filhos estão intactos nas Tuas mãos. Se conosco, Pai, é o que pedimos e Te agradecemos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu favor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Muito obrigada. Fica conosco, Pai, nos dando uma noite abençoada e um despertar alegre na Tua presença. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Beijão no coração de cada um de vocês. Curta, compartilhe, se inscreva. Que Deus abençoe cada pessoa que aqui está. Cada nome, cada pedido de oração. Cada família. E que Deus possa realizar milagres extraordinários em você. E através de você. Amém? Beijão no coração de cada um, queridos. Curta, compartilhe, se inscreva e venha estar com a gente. Orem por nós. Que nós estamos sempre orando por cada um de vocês. Fique na paz. Em nome de Jesus.